Olá, bom dia aos ouvintes da Rádio Jangadeiro, Band News. Isso. Estou quase perdendo a voz de tanto falar. Opa, é sinal que tem muito a falar. Tem muito a falar. E a gente vai aqui dar uma pontuação também no que foi bom, no que é melhor ainda para 2023, sob o seu olhar. Prefeito é o nosso convidado de hoje. A Prefeitura está iniciando uma retomada de um projeto que visa dar à Fortaleza a dimensão de cidade como uma de melhor Réveillon do país. Isso. É uma proposta do seu antecessor. Isso. Ele disse, olha, nós vamos chegar a um dos melhores Réveillon, ultrapassando até mesmo Salvador. Né? Essa era a meta. 2022 já é um passo para o cumprimento disso, já são 2 dias de... Aliás, 3, porque já teve tem o festa, Natal de todos, tem festa do a Natal, né? Toda, né? De atividade na beira-mar. Bom, mas primeiro agradecer o convite, Nonato, Carla, a Jangadeiro Band News, de estar aqui. E o Réveillon, ele já é o maior do Norte e Nordeste. Nós somos o segundo do Brasil. E eu diria, com uma peculiaridade, né? Pela primeira vez na história da Prefeitura de Fortaleza, o Tesouro Municipal, a Prefeitura, não vai gastar 1 centavo com as grandes atrações que virão. Nós fizemos uma parceria entre empresas privadas que o recurso não passa nem pela Prefeitura, graças ao bom Deus. Por exemplo, a empresa A contrata a Daniela Mercury, a empresa B contrata o Alok, a empresa C contrata a Alcione, que eu adoro, vou ouvi-la. A empresa D contrata Nando Reis, a empresa X contrata Luan Santana, tem vários, Nando Reis. Eu ia os perguntar locais. Qual é exatamente o investimento para o Réveillon, mas o senhor já está dando a pista de que a Prefeitura não gasta 1 centavo? Com contratação. Com elenco. Com elenco. Porque nas edições anteriores, nada contra, mas havia aporte de recursos do Tesouro, tanto municipal como estadual, para a contratação de artistas. Neste ano não haverá. O que a gente gasta é com a estrutura de palco, que é o maior montagem, palco. É o palco do Rock in Rio, né? O pessoal está vindo aqui, Nonato, tá ficando assim uma coisa maluca, fantástica, a economia que gira no entorno da beira-mar, o hotel, o restaurante, o taxista, o Uber, o ambulante que vende a água, que vende o coco, que vende o sanduíche, quem vai passear. A segurança também. A segurança, nós temos mais de 14 secretarias entre municipais e estaduais envolvidas nesse processo. Passagem gratuita a partir das 16 horas durante o dia 30 e o dia 31, porque quem quiser ir, em todo o entorno vai ser monitorado com videocâmeras. Já conversamos diretamente com o policiamento militar, a Guarda Municipal. Nós temos uma equipe paralela que vai fazer o recolhimento dos resíduos sólidos, ou seja, vai ser o Réveillon da sustentabilidade. Terminou a festa já. Durante a festa. Durante a festa? Durante a festa. Jogou, tá lá a gente colhendo. Vai ser fantástico. Já que você falou aí que é exatamente sobre questão de vai ter passagem gratuita durante o período para quem for para a Avenida Beira-Mar, deixa eu fazer uma indagação aqui sobre um tema que me puxa sempre a atenção. A questão da tarifa zero, que nesse momento algumas cidades da região metropolitana já adotaram. Isso. O senhor chegou a falar uma vez numa entrevista que vai estudar o assunto. Isso. O estudo já está bem adiantado? Não, nós já começamos, nós constituímos uma equipe para estudar tarifa zero para Fortaleza. Tarifa zero, gente, não é a gratuidade do final do ano, não. É durante todo o ano. Isso. Zerar a tarifa do transporte coletivo para chegar a uma possibilidade de dar
Passagem gratuita para o trabalhador. Exatamente, exatamente. Nós já temos um grupo formado que está estudando, vendo casos no Brasil, ver como é que a gente faz sem repercussões que não tire recursos de áreas fundamentais, mas já estamos aí com um grupo estudando, não tem prazo, mas a tarifa zero é uma meta que eu quero atingir breve. São Paulo já anuncia que vai adotar, e eu fico imaginando como é que pode acontecer isso da tarifa zero? As empresas precisam ter lucro também, isso. Ganhar. De onde sairia, né? De onde sairia? Haveria o mesmo sistema dado para o convite do elenco da coisa? Empresas adotariam, assumiriam a responsabilidade? Isso. Hoje, a gente manteve a tarifa em R$ 3,90, porque era R$ 3,60, e havia anos que não tinha nenhum reajuste. A rigor, se você fosse considerar toda a cadeia de insumos que compõe a planilha da tarifa, ela já deveria estar perto de R$ 6,00, está em R$ 3,90. Mas você, sem querer, matou o coelho aí. Nós estamos com a equipe em São Paulo estudando como fazer para que... São Paulo, evidentemente, é outro PIB. É outra economia, tem fontes aí, inclusive tem, além do PIB de São Paulo é visto pela União como... tem todo um relacionamento comercial político, que a bancada lá é maior. Vitrine política. É um país dentro de um país, né? Mas a gente está com a equipe lá estudando como fazer para importar as melhores práticas para cá. Seria, só para complementar, pode entrar Donato, que é um assunto de muito interesse do nosso público, seja bem-vindo mais uma vez, prefeito. Obrigado, cara. Seria para estudantes ou para público em geral? Já tem pelo menos o perfil dos beneficiados dessa... A ideia é para o público em geral, evidentemente, me parece, aqui eu estou dando porque eu não tive acesso ainda a não sei o que acontece em São Paulo, mas iniciando com a classe estudantil, né? E aí... se escalona se amplia, né, para outros setores, mas eu te confesso que eu não estou seguro em afirmar se é escalonado, mas com certeza a classe estudantil. Prefeito, todo administrador público tem por hábito a cada fim de ano fazer um balanço do que foi feito durante o período, e a sua presença nesse momento também é para realmente relatar o que de bom aconteceu nesses 2 primeiros anos de sua administração. A criação da taxa do lixo pode ser listada como a que menos lhe deu satisfação? Claro. Donato, você é copiarense como eu, sabe? Vindo de família humilde, a minha família é humilde, eu não tenho nenhum prazer em ter que, e o ter que significa uma obrigação estabelecida pela lei do marco regulatório do saneamento básico. A lei 14.026 diz que todas as cidades, veja que um consórcio de cidades do Cariri, 9 cidades do Cariri implantaram agora a taxa do lixo para fazer a limpeza num... Como é que... eu esqueci aqui o nome, a palavra... essa lei, ela obriga os municípios a se adequarem sob pena de incorrer em crime de renúncia fiscal. 20 capitais já cobram, por exemplo, Salvador, no Nordeste, Salvador e Recife já cobram. Esse debate, Donato, ele não é um debate ideológico, porque, por exemplo, Belém, que é administrada por um colega do PSOL, cobra a taxa do lixo e o pessoal não acabou com a taxa. E ele está certo. Então não é um debate ideológico, virou um debate político, até porque é obrigatório por lei, a Lei Federal do Marco Regulatório do Saneamento Básico. Nós temos 20 capitais que já cobram. A nossa proposta, ela é a mais socializante possível. Veja que dentro do que está lá, nós vamos isentar
70% dos imóveis de Fortaleza. Foi ampliada a margem, era de 30 para 70. Era de 30 para 70. Mas não é só isso. 70% dos imóveis. Mais imóveis que tenham o seu valor venal de até R$85 mil. E você sabe que o valor que está no IPTU é um pouco abaixo do mercado. Um pouco abaixo do mercado. Mas quem está inscrito em qualquer programa assistencial tipo Bolsa Família, auxílio emergencial. Isso aí são 585 mil famílias. A isenção é enorme. É a maior isenção de todas essas 20 capitais. E nós vamos cobrar os que iriam pagar, o restante que é muito pequeno, vão começar a pagar R$21,50, indo até R$133. Então, para os que têm uma maior capacidade contributiva e que são geradores de resíduos e outra. Essa taxa do lixo, ela está dentro de um programa que é da gente estabelecer ecopontos, micro parques, como tem o Parque Raquel de Queiroz, a gente fazer vários microparques em Fortaleza, mini ecopontos são 350, lixeiras que são elétricas, aquelas que são subterrâneas, reciclagem do lixo, dos resíduos sólidos. Hoje a média nacional é de 3%, Fortaleza recicla 6%, mas a nossa meta é em 8 anos reciclar 50%. E isso, Nonato, você sabe muito bem, você que viaja, olha, você vai para Lisboa, aqui pertinho, às 6 horas de viagem, você pega essa garrafa PET, aí tomou a garrafa PET, vai em qualquer supermercado, bota numa maquininha e recebe 50 centavos de euros pela garrafa PET. Então, é muito ousada a nossa meta de fazer em 8 anos 50% do manuseio dos resíduos sólidos de Fortaleza serem aproveitáveis. Isso gerará uma economia e tornará Fortaleza referência internacional, como, por exemplo, foi a mobilidade urbana. O ex-prefeito Alberto Cláudio botou Fortaleza no mapa mundial de, por exemplo, bicicletar, ciclofaixa, ciclovia. Hoje nós incrementamos, nós já temos quase 420 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias. Então, nós vamos colocar Fortaleza, não é só essa, é um grande programa de sustentabilidade. Plantamos 53 mil árvores, 5 mil árvores de grande porte. Foi na beira-mar? Já foi na beira-mar de todos? Você viu aquelas árvores todas? Nós vamos plantar 200 árvores de grande porte na Praça da Paz, Dom Helder Câmara, ali na antiga 31 de março. Vamos plantar 5 mil árvores de grande porte em toda Fortaleza. Na minha Barra do Ceará, vá lá. Que houve uma mudança também agora lá. Enorme. Ainda não tive a oportunidade. É uma beira-mar pequena, porque é o tamanho, mas ela está lá toda linda, o piso intertravado, quiosques para os comerciantes, são 30 quiosques e 10 boxes. É uma árvore de Natal, também está lindo e vai ficar mais ainda. Carla Moura. Prefeito, ainda sobre a taxa do lixo, né? Essa parte das isenções segue em negociação ainda, né, com os vereadores. Inclusive tinha a possibilidade de uma convocação extra para que isso fosse logo aprovado. A pergunta é, essa taxa ela só deve ser cobrada depois que a prefeitura tiver essa definição das isenções? Exatamente. Primeiro, a convocação já foi feita. Eu tenho uma como prefeito e chefe do executivo, tem uma prerrogativa de convocar extraordinariamente para um fim específico, que é votar a isenção de exatamente isso. 70% dos imóveis de Fortaleza, mais imóveis que tenham até R$85 mil de valor venal, mais todas as famílias que estão inscritas em programas sociais. É só isenção. Essa reunião extraordinária está marcada para quando? Janeiro agora? Do dia 2 de janeiro até o dia 30. Se os vereadores... É só isenção. Não se pode discutir outra coisa. Porque é só para isentar.
E eu pondero aos vereadores aí eu falei aqui, por exemplo, sobre Belém, que é do PSOL. Ele não extinguiu a taxa lá. Por exemplo, Belo Horizonte, quem instituiu a taxa foi o Pimentel do Partido dos Trabalhadores. Então, não é uma discussão ideológica, isso aí virou uma discussão política, que não é o momento agora, né? A política a gente discute na época que fosse, mas aí eu pondero para que nesse período aí de janeiro, que vai do dia 2 ao dia 30, a gente repense, até porque a matéria que está lá é exatamente para liberar, para isentar quem tem pouco poder financeiro, quem não tem capacidade contributiva. Ou seja, 70% dos imóveis, mais quem está inscrito em um programa social, que são 585 mil famílias, mais imóveis de até 85 mil reais. Cobrança só depois disso. Cobrança só depois disso. E tem um prazo, né? Depois, 90 tem prazo de 90 dias. 90 dias. Uma das questões relacionadas a isso, prefeito, é justamente que a oposição alega que não existe essa exigência, já a situação por parte para implantar essa taxa, né? Já a situação diz que se não fizer vai estar ali cometendo crime de improbidade administrativa. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses dois lados, né? Porque inclusive causou ali um certo desconforto dentro da sua própria base aliada, né? Como é que está essa relação com a Câmara e de que lado fica essa situação? Bom, na verdade, é uma obrigatoriedade, sim, a Lei 14.026, que determina o marco regulatório do saneamento básico, foi relatado pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB aqui do Ceará. Um grande e talentoso, e o Ceará haverá de reconhecer o que o Tasso já fez e ainda está fazendo pelo Ceará. Então, essa lei existe. Artigo 35, parágrafo 2º. Se não existisse, Carla, por que 20 capitais já cobram? Se não é obrigado? Você acha que qualquer mandatário é bom? Eu, Nonato, que somos lá da Copiara, a gente que veio, nós somos de família humilde. Eu vivi a minha vida toda na Barra do Ceará. Eu conheço o meu povo. Eu sou da periferia. Você acha que me dá prazer? Isso é uma discussão política, para mim, insensível. Se 20 capitais já cobram, é porque há a Lei 14.026, artigo 35, parágrafo 2º. E, segundo, a nossa proposta, ela é proporcional à capacidade contributiva. É a mais branda de todas as 20 capitais que já cobram. Aqui no Ceará, por exemplo, tem um consórcio do Cariri que 9 cidades vão cobrar a taxa do lixo. A taxa, vamos fazer de conta que passando janeiro já foi aprovada a segunda parte da taxa do lixo. E eu lhe pergunto, empresas terceirizadas vão continuar sendo colocadas a serviço da prefeitura para efetuar a limpeza? Nós terceirizamos porque antigamente tinha empresa própria e aí o serviço de limpeza e conservação ainda é terceirizado, como aqui em outras capitais. Então, é terceirizado, o valor, a gente tem ao lado disso, a gente tem que fazer uma grande campanha, como eu falei, desse programa de sustentabilidade, parque, microparque, ecoponto, lixeiras elétricas, lixeiras subterrâneas, reciclo, triciclos que vão fazer a coleta domiciliar. É um grande programa. A gente tem que fazer a parte pedagógica, que é educação pública. Conscientizar a população. Não jogue a sua garrafinha. Hoje eu estava vendo o noticiário e vi que pontos de lixo continuam crescendo, com a população resistindo ao apelo, esse apelo de conscientização. Na leste-oeste, na Eduardo Girão, na esquina da Monsenhor Salazar, sempre tem um caminhão recolhendo os entulhos nesses locais e tem equipes que fiscalizam. Isso.
Por que não orientar essas pessoas que diária e continuamente chegam lá? Eu passei a semana atrasado, um cidadão estava jogando lixo exatamente onde tinha, não coloque lixo. Aí eu disse, você faz isso não, rapaz. E ele deu um dedo para mim. Ainda bem que você não pegou o dedo. E muitas vezes é alguém que paga de um edifício para ele colocar lixo no local. Tem os ecopontos. Isso. Mas o caso, por exemplo, aqui da Leste-Oeste, tem um ecoponto próximo e o lixão está no meio da avenida. Você acertou bem na coluna vertebral. A Leste-Oeste, a gente tem dias que a gente recolhe 6 vezes por dia, porque tira 5 horas da manhã, aí quando dá 7 já tem mais um bocado. Então, tudo isso é um grande programa, é uma discussão pedagógica, cultural, educacional, né? Que a gente tem que entender que hoje a pauta da sustentabilidade do meio ambiente, ela é obrigatória para crianças até do ensino fundamental. Aí a gente tem, a gente chama no mapa de calor, onde a gente detecta que é a maior concentração de depósito de lixo, a gente pega uma equipe, faz uma visita de casa em casa, pessoal, vamos reciclar o lixo, vamos fazer assim, a gente está tentando. Agora, o braço da prefeitura não é tão grande para acompanhar o crescimento e, às vezes, a falta de compreensão, porque é mais fácil jogar ali do que ir no ecoponto, né? Então, a gente está trabalhando em várias vertentes e este é um programa exatamente para garantir a sustentabilidade. Ainda nessa vertente, prefeito, inclusive o senhor falando sobre trabalhar em várias vertentes, me veio aqui à mente as atividades que eu fazia na época de escola, né, de dentro da escola mesmo ter essa prática, essa política de reciclar, porque a gente sabe que é uma coisa que leva ali, aquela criança que aprende desde pequenininha, começa a levar para casa, leva para a vida, enfim. Mas aí isso preocupa principalmente porque a quadra chuvosa está chegando, né, os ouvintes aqui comentam muito sobre isso, alagamentos que a gente acaba enfrentando. Esse ano a prefeitura fez diversas ações de limpezas de canais e eu queria saber se agora nesse comecinho do ano, para pegar ainda o período anterior à quadra chuvosa, se deve existir alguma ampliação desse trabalho, né? A gente fez, Carla, e eu não tenho o número exato aqui, mas foram toneladas de entulhos retirados dos canais e das vias para exatamente minimizar o impacto da quadra chuvosa. Para além disso, a gente também continuou com o programa de pavimentação em intertravado em várias áreas de Fortaleza, que é aquela pedra que é a pedra da beira-mar, que evita o acúmulo de pequenos poças d'água. Nós vamos minimizar. Eu creio que mesmo que o inverno seja mais rigoroso, eu acho que a prevenção que a gente trabalhou durante o ano todo, em tapa-buraco, em pavimentação de intertravado, em limpeza de bueiros, de canais, de fontes, retiramos aí, eu tinha o número, mas é tanto número na cabeça que a gente termina se perdendo, toneladas de lixo que impediam aí o fluxo normal das águas. Então, eu quero crer que esse ano, mesmo que o inverno seja semelhante ao que aconteceu este ano, que já foi um bom inverno, a gente vai ter uma menor impactação nas vias públicas. Prefeito, o senhor comentou há pouco em entrevista que já cumpriu 64% das metas, né, de governo. Eu queria saber como é que está a situação dos cofres da prefeitura, porque o senhor assumiu depois de 2 anos de pandemia, também pegou ondas da Covid, né, que isso exigiu um investimento completamente à parte. Como é que está a saúde fiscal, a saúde financeira da Prefeitura de Fortaleza hoje? Eu peguei a segunda metade da segunda onda de Covid, a terceira onda, a quarta onda e a quinta onda. Eu não descansei um dia, Leonardo. A quinta onda, que é essa agora que está indo embora, a BQ1, é a variante, né, chamada BQ1. Vocês estão vendo que está acontecendo na China, né? Porque a vacina não é bivalente e está acontecendo muito óbito lá. Aqui nós tivemos em 110 dias 4 óbitos suspeitos, só em Fortaleza. Então,
mesmo assim, Carla, a gente consegue ser o primeiro PIB do Nordeste. Nosso orçamento anual é de 10,7 bilhões de reais. Salvador, que tem 500 mil habitantes a mais, tem o orçamento de 10,2. Nós somos a capital, Fortaleza, que pelo CAGED, que é aquele órgão que analisa abertura de postos de trabalho, fechamento de postos de trabalho, esse delta, esse diferencial, nós somos a capital que pelo 7º mês consecutivo lidera o Norte e o Nordeste. A Universidade de São Paulo agora recentemente publicizou um ranking das capitais mais transparentes. E adivinha quem estava em primeiro lugar? Fortaleza. Se você veja a cidade como está, vá para Beira-Mar, para o Passaré, nós estamos fazendo, assinei a ordem de serviço da urbanização da Lagoa de Messejana, que vai ficar lindíssima. Tem lá na Parangaba, Lagoa de Parangaba também uma outra área que a gente está fazendo. Então, com tudo isso, nós hoje pagamos o salário de dezembro, já amanheceu na conta do servidor, 440 milhões de reais, com o 13º e o salário de janeiro é 1 bilhão e 100 milhões injetados na economia, com o Réveillon que a gente espera, com a lotação dos hotéis, restaurantes, carro, táxi, Uber, comerciante, 3 bilhões de reais. Então, nós do Nordeste, nós somos a capital que mais cresce, mais gera emprego e renda, mais tem investimento em obra pública e tem se mostrado, mesmo com a crise econômica, a capital que lidera na educação, por exemplo. 66% dos nossos meninos estão em tempo integral. Primeiro lugar do país. Isso é muito orgulho. Então, assim, continuar nesse ritmo. Metade do meu mandato, 50% do meu mandato, eu já consegui. Eu não, a nossa equipe, melhor equipe de servidores do Brasil. A nossa equipe já conseguiu executar 64%. Eu estou com 14%, nós estamos com 14% de saldo para. E vamos acelerar mais ainda. Eu quero realizar mais de 100%. O senhor está falando sempre aqui do projeto do Réveillon, que é importantíssimo porque resgata para a cidade a possibilidade de nos unir, de festejar a vitória de 365 dias passados de sobrevivência, mas também almejando uma esperança de melhoria para os próximos dias do ano que vem. E tem uma pergunta que não me sai aqui da cabeça, vez por outra vez ainda. Qual é o cachê mais caro dessa pleiade de artistas contratados aí pelas empresas? Uma curiosidade para saber. O Alok... Eu acho. É? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Alok, porque o Alok virou atração internacional, Isso. Tanto que vai fazer a virada. Chega a 500 mil? Eu acho que é mais, Nice. Donato. Eu estou num preço assim que... eu não tenho certeza, porque foi... o que eu fiz? Eu pedi às empresas que... O senhor não tem o total de... Tem, o total de investimento das empresas dá 6 milhões e 200 mil reais. 6 milhões. 6 milhões e 200 mil reais. Aí tem os locais, tem outros, aí vai de acordo com cada artista e a empresa negociou. Isso pagando show, pagando tudo. Hospedagem, banda. Porque é assim, veja, a Alcione, quando vem... A Alcione vai cantar, eu adoro a Alcione. Aliás, é uma querida que eu tive o privilégio de conhecê-la. E a Alcione, quando vem, e 40, 50 pessoas, além de músico, instrumentista, ator. Não, é uma mobilização de muita gente. Né? Vamos aqui, o padre Fábio de Mello. A equipe do padre Fábio de Mello é quase toda de música cearense. Então vem uma equipe, aí tem hospedagem, transporte, alimentação,
E o cachê não é para o Alok, é ele e a turma dele, é toda uma infraestrutura de... O palco que nós vamos usar, Nonato, é do Rock in Rio. É um dos maiores palcos do mundo. Aí é a prefeitura. Aí é a prefeitura que já tem aqui a estrutura daqui cearense, né? Aí é custo da prefeitura de banheiro, de palco, iluminação, som, infraestrutura do entorno. O senhor falou que tinha uma atração internacional. Uma vez alguém aqui perguntou e não deu para vir a atração internacional? Não, o Alok é a atração internacional. Sim. Na verdade, a gente estava em busca de uma outra atração internacional. O que acontecia naquele exato momento? Quem era? Beyoncé? A gente procurou gente pesada, viu? Gente pesada. Eu vou... Posso falar? Fala aí, diz aí um dos nomes. Libere. Eu não vou falar nem que ela diga comigo. Que eu adoro essas coisas. Eu estava atrás do Elton John. Elton John, né? E do Rod Stewart, que eu gosto muito. Então, mas o que acontece? A gente estava na eminência de decidir, vamos fazer, não vamos fazer. E a pandemia. E todo dia, Donato e Carla, era uma dor de cabeça, porque aumentou o caso. E, rapaz, como é que eu vou fazer? E a agenda desse pessoal também? Tem que ser 2 anos de antecedência. 2 anos, né? Não, você não encontra um artista desse padrão se não for com 2 anos de antecedência. Aí é um risco de você contratar, tem que pagar. Tem que pagar, Porque, olha aí, Réveillon 2024, então quem sabe? E se houvesse um problema de pandemia, ele teria que ser também pago. Também pago. Porque ele teria... porque ele deixou, mesmo que não seja a totalidade, mas coisa de $1 bilhão, né? Olha, senhoras e senhores, mais uma vez a Covid impede de Rod Stewart e Elton estarem aqui. Mas quem sabe 2023, 2024? Eu estou planejando aí para janeiro, aqui nas férias na Praia de Iracema, e trazer uma atração nacional que eu adoro, e depois eu vou dizer para vocês aí, todos vão adorar. Cearense? Não. Mas está em voga. MPB. Tá em voga, tá. Olha. Vamos fazer um intervalo rapidinho para a gente convencer muito, ele a falar. Pelos nossos internautas, quem é que vocês acham que seja a atração que pode vir em janeiro? 9h51, intervalo é rápido. 101. Viu? Jangadeiro Band News FM, em 1 segundo tudo pode mudar. Band News FM. Já de volta com o nosso prefeito José Sarto Nogueira aqui falando de festas. O tempo, né? Exige que a gente possa falar. E sobre o tempo muito próximo da Carnaval. Pré-carnaval. Inclusive essa semana, quando a gente falava aqui de Réveillon, prefeito, já tinha ouvinte questionando, será que vai ter pré-carnaval? Que vinha se consolidando, vinha numa crescente aí, né? O período de pré-carnaval aqui de Fortaleza, a pandemia veio, interrompeu isso. Teremos agora em 2023? Teremos e vamos retomar, se Deus quiser, deixar lá os Covid, os vírus lá para a banda, ou extinguir, né? Não ficar em lugar nenhum. Nós vamos ter um ciclo pré-carnavalesco e carnavalesco mais fortes do que o último. Nós vamos fazer toda uma homenagem especial ao grupo Massa Feira e ao pessoal do Ceará, pré-carnaval e carnaval. Então nós já estamos com os editais garantidos e vai ser também outro momento muito importante para a economia, porque o pré-carnaval aqui vem gente do Nordeste todo, do Sul, vem para cá. O estilo bandinha, aquela coisa, né, meio Rio de Janeiro. Machinha. Estilo bandalheira, foi do Ivonilo Praciano, que foi ele o lançador. Estilo também de outras bandas que começaram pela Avenida Beira-Mar e de repente tornou-se um fenômeno, não é? A ideia é que seja, nos moldes anteriores, de vários bairros com festas diferentes. Isso, né? Exatamente. Não apenas movimentar a cidade toda.
Quem é de Benfica? Quem é de Benfica, Lembra? me lembro, quem é de Benfica. Deixa eu falar aqui sobre um assunto que está ligado ao programa Saúde da Família. Médicos, dentistas, enfermeiros do município estavam anunciando a paralisação na próxima terça-feira. Eles reclamam de uma portaria que modifica a carga horária. O que entrave foi esse? O que modificou, para o ouvinte ficar atento aqui? Bom, vou tentar ser didático. O ex-prefeito Roberto Cláudio, ele, para contemplar aí uma demanda de servidores que passaram no concurso público para 40 horas, queriam trabalhar durante 32 horas e 8 horas ter como, e é legal, ter educação, que a gente chama educação permanente. Curso de reciclagem, atualização, porque isso tudo em toda a profissão e muito na saúde muda muito rapidamente. E nós temos hoje um grupo de... Isso valeu para nível superior, médicos, enfermeiros e dentistas. E tem um movimento de nível médio que quer também essas 8 horas. Nós temos uma proposta para fazer hoje, teremos o retorno das negociações hoje, mas a gente tem um impedimento legal, porque o concurso ele foi feito para 40 horas. Eu não posso... Vou te alterar aqui. Não, eu não posso, com a lei municipal, dizer que vai ser 32 horas, porque o Ministério da Saúde corta o recurso para a atenção básica. Se eu fizer uma lei municipal, primeiro é inconstitucional. Segundo, eu deixo de receber o recurso. Então nós estamos estudando, explorando algumas metodologias de educação permanente para que o médico que trabalha lá no posto da Barra do Ceará, ele possa ter seja no INPA, que a gente tem um instituto municipal que faz curso, tem uma área muito boa até para ensino à distância, de capacitação. Então nós vamos discutir isso, eu espero, né, que a gente tenha aí um entendimento de compreensão por parte desses servidores, né? E a reunião será às 15 horas. Ok. Tem uma frase sua que eu vi também, o exemplo mais clássico do fracasso da diplomacia nos últimos anos foi o rompimento do PDT com o PT, que gerou a crise política que todos nós sabemos. A pergunta que faço é, a reconciliação está perto ou há dificuldade para isso? Olha, Donato, meu ponto de vista é de que está perto, porque nós temos muito mais semelhanças do que diferenças, né? Veja que o ex-governador Camilo Santana era do PT, o atual governador é do PT, não foi com o apoio do PDT, porque nós lançamos outra candidatura. Mas eu quero replicar a minha frustração em ter que conviver com essa fratura política, porque é um fracasso colossal da diplomacia cearense, um projeto belíssimo que estava em curso, com PDT e PT se alternando, se ajudando. E aí agora eu brincando, viu? Eu digo, justo quando eu sou prefeito, o povo acha de brigar. Mas, rapaz, que covardia estão fazendo comigo. Porque se juntos já é difícil. Veja, vou citar um exemplo aqui, e eu faço isso porque é de conhecimento de todos. O IJF de Fortaleza atende a 49% de pacientes do interior. O IJF de Fortaleza, ele come todo o IPTU que a gente paga, mais 60 milhões. E quem paga é o povo de Fortaleza. Então a gente tem que repactuar algumas coisas. Se juntos já é difícil. Imagina se a gente não tiver espírito público de entender que aqui a gente atende, porque tem que atender, chega casos graves, né? E a gente não vai voltar, porque é do interior, porque o IJF é o hospital de Fortaleza.
Isso acontece também na oncologia, na área de tratamento de câncer, mas assim, eu lamento muito profundamente que a nossa diplomacia ela não foi utilizada até a exaustão, porque essa fratura na diplomacia cearense vai ter repercussões. Espero que a grandeza do espírito público do governador eleito é humano, e o grupo, e os grupos políticos. E o problema às vezes não é uma pessoa só. O problema é que tem muita gente que fica colocando obstáculos, né? Sem pensar muito no povo do Ceará. Carla. Prefeito, já caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, o senhor teve 2 anos governando com o presidente Jair Bolsonaro, terá aí mais 2 anos com o presidente Lula. Qual a expectativa que o senhor tem com esse governo? Melhor até porque o PDT em nível nacional apoia o Lula. Eu declarei o meu voto ao Lula, não fui a nenhum movimento, para ser franco, porque o meu candidato era e é o Ciro Gomes, que eu entendo ser uma das inteligências mais brilhantes que nós temos. É lamentável que não tenha sido percebido isso. Essa polarização hostil não serve para o Brasil, mas o Lula tem uma grande segunda oportunidade de refazer e revisitar algumas políticas públicas que deram certo, que eu acho que agora com o governo Lula nós teremos uma melhor interlocução. Prefeito, só mais uma pergunta aqui para a gente finalizar. Em entrevista, foi até aqui, acredito que há mais ou menos 1 ano, o senhor comentou sobre a implantação de um sistema integrado de videomonitoramento na cidade. Eu queria saber como é que está. Em construção. Nós estamos vizinho ao Paço Municipal. Nós temos uma sede que terá 4 andares, que será interligada com a sala de vídeo monitoramento da Autarquia Municipal de Trânsito. Nós já temos, por exemplo, só na Avenida Beira-Mar, pegando lá da Poço da Draga até o Mercado dos Peixes, nós já temos 156 câmeras. Então nós vamos ter um maior, e todas interligadas com a Polícia Militar, Guarda Municipal, AGFIS, agente de trânsito. Então, esse centro tem uns video walls que eles chamam, é um paredão que você dá câmeras que a câmera ele tem uma especificidade chamada ZMT, parece que é uma sigla em inglês, faz um que zoom, faz um zoom. Por exemplo, do Donato está aqui numa atitude suspeita, faz um zoom da tua face, aí ficha criminal. Rapidamente já recolhe. Aí placa, você detecta. Nós já conseguimos recuperar veículo em 3 minutos, recorde. O real copiando a ficção. Isso. A gente está encerrando, mas o senhor certamente vai à queima de fogo, vai estar na praia. E estarei. Esse ano tem uma novidade, que é a queima de fogo silenciosa. Isso. Vai facilitar a vida de muitos animaizinhos. Isso. Eu me lembrei da Marion, vai também. Marion. Ela vai para a praia? Olha. Foi por isso que... Nós sancionamos uma lei e vamos obedecê-la, até para proteger aquelas pessoas que têm uma hipersensibilidade sensorial, adultos, velhos, idosos ali naquela região, crianças, portadores de autismo, animais. Todo esse pessoal, ele é afetado com o barulho. Nós vamos fazer uma queima de fogos silenciosa, dentro do que determina a legislação, e marcando apenas o momento do Réveillon. Porque ao invés de fazer 17 minutos, a gente vai, na virada vai ter lá, obedecendo a legislação e obedecendo o que eu acho que é correto, né? Porque incomoda a idosos,
a crianças, recém-nascidos, e tem pessoas que são hipersensíveis ao som. Estou correndo no tempo aqui, porque tem um compromisso ali. Pois não. Mas a sua presença importante nos dá o prazer de fazer essa coletagem, esse resgate de tudo o que passou nesses 2 anos, e que os dois sejam de muitas realizações identificadas com o seu perfil de trabalhador. Obrigado, Donato, obrigado, Carla. Quero desejar a todos os fortalezenses que nos escutam aí um 2023 cheio de paz no coração, tolerância na alma, amor nos olhos, sensibilidade nas mãos, e que a gente possa construir uma fortaleza para todos. Assim seja. Muito obrigado. Agora 10h04.